São muitas aflições, né? Muitas tribulações que nós passamos, às vezes é com a gente, às vezes é com um familiar nosso, né? Às vezes é com um conhecido nosso, né? Mas Deus nos dá graça para que nós possamos vencer, né? Quando o Senhor levar a sua igreja, nós não veremos mais essas coisas, né? Tudo isso vai passar. Enquanto nós estamos aqui na terra, estamos sujeitos a todas essas coisas, né? A todas essas enfermidades, né? Mas Deus é aquele que nos abençoa, aquele que nos ajuda, né? É aquele que nos fortalece para nós vencermos esses momentos tristes, né? Esses momentos de dificuldade. Cada um de nós temos uma luta, cada um de nós temos uma dificuldade, né? Mas ele faz, cada um toma a sua cruz e siga-me, né? E a cruz nossa, cada um tem a cruz, parece que é mais pesada do que o outro, né? Mas ninguém quer pegar a cruz do outro, né? Cada um tem que tomar a sua, né? Pega a sua cruz, né? Pega a sua cruz e siga-me, né? A cruz, os problemas, as dificuldades, as lutas, né? Mas nós continuamos aqui no passo, no passo do gado, né? Ali sempre ali diante, né? Caminhando e servindo a Deus. O importante é nós chegarmos no final, porque a nossa vitória está no fim, né? Glória a Deus. Teve problemas, tem outras vezes não puderam vir, mas nessa noite nós estamos aqui, aleluia, buscando a presença de Deus, exercendo a nossa fé, né? A fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. Glória a Deus. E se os irmãos perceberem, ultimamente Deus tem sempre falado aqui na nossa igreja, através da fé, que nós devemos perseverar, que nós devemos continuar, que nós devemos lutar. Então eu creio que Deus tem algo para nós, irmãos, mas nós devemos perseverar na sua presença. Nós devemos perseverar, aleluia, diante dele, porque Deus tem algo para nós aqui neste lugar. Ele tem bênçãos grandes para nós aqui, né? Bênçãos verdadeiras, bênçãos, aleluia, que nós vamos regozijar na sua presença. Porque o melhor lugar para nós estarmos é estarmos na casa do Senhor, é estarmos na sua presença. Aleluia. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então ele fala, por esse motivo te lembro que despertes o dom. Desperte aquilo que Deus tem dado. O dom é pelo Espírito Santo, pela imposição de mãos. Recebeu o Espírito Santo de Deus. Então desperta esse dom que há em ti. Caminhe, avance, pregue o Evangelho, faça a obra de Deus, não fique parado. Você vai dizer assim, eu não estou com vocês, eu estou preso. Mas não é para você desanimar. Continue fazendo a obra de Deus. Continue caminhando, continue marchando, continue servindo ao Senhor. Porque talvez Paulo pudesse pensar que assim, na preocupação dele, mas eu estou aqui preso. Eu ganhei Timóteo para Jesus, preguei o Evangelho para ele. Eu sei que ele é um crente fiel. E Paulo ficou naquela preocupação que pudesse, através da sua prisão, desanimar a Timóteo. Mas eles querem então desperte o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos, que fui colocado às mãos. Então, talvez ele ficasse naquela preocupação. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 diz, não extingais o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Senhor, irmãos, nos concede o Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos concede o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos conservar esse Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele que nos ajuda, porque é Ele que nos fortalece, porque é Ele que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a fazer a obra de Deus e nos dá direção para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O dom era provavelmente um poder específico do Espírito Santo sobre ele para realizar o ministério. Porque se nós não tivermos, aleluia, o Espírito Santo na nossa vida, como é que nós vamos realizar a obra de Deus? Como é que nós vamos realizar, exercer o ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos? Cada um Deus colocou, Deus deu um ministério diferente, para cada um de nós Ele deu um ministério diferente. Né? Tem uns irmãos que
É os irmãos da oração, são as colunas que seguram a igreja, são aqueles que estão orando pelos pastores, que estão orando pela mocidade, que estão orando pelos nossos governantes. Tem aqueles que Deus deu aquele dom da regência, que você olha para ele, parece que ele está flutuando na sua regência. Tem aqueles que Deus deu o dom de tocar o seu instrumento, ele toca o seu instrumento para louvor e adoração a Deus, não para se mostrar, mas para adorar o Senhor. Ele adora a Deus através do seu instrumento. Aleluia! Já tem aqueles que Deus deu o dom de louvar, são aqueles que não precisaram ir na escola, já tem o dom natural de Deus. É o dom natural de Deus da adoração, que quando ele abre a boca, quando ele louva o Espírito Santo, aleluia, Deus recebe a sua oração e manda, aleluia, a resposta para a sua igreja. Então cada um de nós temos aqui aquele dom, aquele algo que Deus desperta, que Deus deu para você. Talvez você fala, mas pastor, qual é o meu dom? Deus sabe qual o dom que você tem. Deus sabe qual o dom que Ele deu para você. Talvez você ache que o seu dom não seja um dom de estar aparecendo na frente das pessoas, de estar se mostrando, mas você tem ali o dom do seu canto ali de estar orando, de estar buscando o Senhor, de estar dizendo: Senhor, abençoa o pastor Adilson, abençoa os obreiros, abençoa essa igreja aqui, igreja do Jardim Planalto, abençoa os teus servos, aqueles que estão... É o dom da oração, aquele dom que Deus te deu, que você está sempre clamando, aleluia, para os teus servos, para os servos dele. Então, irmãos, aí Paulo preocupado, desperte o dom que há em ti, desperte o dom, aleluia. E nós que os dons e o poder do Espírito Santo nos concede não permanecer automaticamente firmes e fortes e vitais, precisam ser alimentados pela graça de Deus, né? Mediante a nossa fé, a nossa obediência e a nossa diligência. Irmãos, veja que é uma busca constante que nós temos que estar diante de Deus, né? Mesmo que Deus nos dá o dom, mas nós precisamos alimentar esse dom. Nós não podemos deixar esse dom parado. Nós temos que estar alimentando esse dom. Como é que você alimenta esse dom? Através da sua oração, através da sua obediência, através da sua fé, da sua diligência, de você estar sempre ali firme na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E Deus vai alimentando o seu dom. Como diz assim, vamos dizer assim, que você vai dando uma recarga na sua bateria, sempre na sua oração. E é quando você está orando. Né? Porque o carro, para ele dar partida, ele tem que ter a bateria, tem que estar com carga. Porque se ela não tiver carga, você vai dar a partida e vai virar e não pega. Mas a partir do momento que a sua carga da sua bateria está completa, você deu partida, ele pega e você faz a viagem. E bem assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa estar carregada, precisa estar recarregada a nossa bateria. Mas como você faz isso? Através da sua oração, através da sua fé e através da sua obediência à palavra de Deus. Aleluia. Aí Deus concede você, Deus te dá, aleluia, esse dom para que você possa conduzir a sua obra. Aí no versículo 7 ele vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu espírito, não nos deu o espírito de temor. Esse é o espírito de temor, que seria o espírito o quê? De medo. Você vê alguma coisa, você fica com medo. Não, meu Deus, eu não vou fazer. Olha, isso para mim não dá. Mas Deus te deu o quê? Um espírito de fortaleza. Você é forte na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deus, ele opera na nossa fraqueza. Quando nós nos sentimos fracos, que achamos que não temos condições de nada, é aí que o Senhor opera na nossa vida. Ele começa a entrar e diz assim: eu sou Deus na sua vida e eu vou te ajudar. Então Deus ele opera, irmão, no nosso momento de fraqueza. Então nós não devemos temer, nós não devemos recuar, nós devemos avançar. Devemos avançar diante da obra do Senhor. Porque se nós não avançarmos, se nós não continuarmos, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir exercer o ministério do Senhor na nossa vida. Aleluia. Mas Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, aleluia, de amor e de moderação. Isaías, no capítulo 11, no versículo 2.
e repousará, aqui falando de Jesus, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Aleluia. E repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Então Deus nos deu um Espírito, aleluia, de temor. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então você tem aqui o Espírito de fortaleza, né? Ele nos impulsiona, aleluia. Quando nós confiamos, se nós pudermos dizer assim, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, né? O meu rochedo, que é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio. Aleluia. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quer dizer, aonde nós nos refugiamos, aonde nós nos escondemos, aonde nós contamos a Ele os nossos problemas, nossas dificuldades. Aleluia. E Ele nos acolhe e nos ajuda. Aleluia. E também de amor. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? E de amor. Quando nós temos todos esses frutos na nossa vida, é que nós amamos a obra do Senhor, nós amamos uns aos outros. Aleluia. Aleluia. Também o espírito de moderação, que seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quer dizer, nós devemos ser moderados em tudo aquilo que nós vamos fazer. Deus nos deu um espírito de moderação. Nada é além daquilo que o Senhor, aleluia, que Ele tem dado para nós. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos, aleluia, ter esses conselhos, os mesmos conselhos que Paulo deu a Timóteo. Que nós venhamos a adotar esses conselhos para a nossa vida. Aqui ele está falando, aconselhando os pastores, aconselhando os obreiros, aconselhando toda a igreja. Que nós devemos despertar esse dom, que nós devemos estar firmes na presença do Senhor, que nós devemos continuar fazendo, aleluia, a obra do Senhor. E ele fala, porque ele não deu espírito de temor, mas de fortaleza, quer dizer, dizendo assim, vocês são fortes na presença do Senhor. Ele te deu um espírito de amor, quer dizer, vocês têm um amor do Senhor, vocês são moderados, vocês têm um espírito de moderação. Tudo isso, irmãos, para quê? Para que nós façamos a obra do Senhor, para que nós continuemos na obra de Deus, fazendo aquilo que Ele tem, aleluia, feito aos nossos corações. Glória a Deus. E ele fala mais, uma das coisas que às vezes, hoje, muitas vezes, as pessoas têm, acho que, sente vergonha, né? Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, né? Quando os irmãos dizem que hoje parece que os irmãos não gostam mais nem de carregar a Bíblia, né? Antes você saía com a Bíblia, aquela Bíblia maior que for possível que você tinha, né? Você carregar na frente de todo mundo. Hoje não. Hoje, aquelas bíblias pequenininhas, né? Que você põe no bolso. Fala Bíblia de bolso, né? Você já põe no bolso que você nem sabe, nem parece que você é mais crente. Quer dizer, então nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Mas nós devemos mostrar para o mundo que nós somos crentes. Devemos mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que você faz a diferença. Que você é servo do Senhor. Não nos escondermos. Não nos mostrarmos. Mas devemos estar firmes na presença do Senhor. E Paulo tinha essa preocupação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, que nos foi dado em Cristo antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, que nos chamou, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, né?
Cada um sabe, cada um de nós sabemos qual a vocação que Deus nos chamou. Cada um de nós sabemos a nossa vocação. Mas segundo o seu próprio propósito, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus usa cada um de nós para o seu propósito. Eu digo para os irmãos, eu não consigo, assim, não sei se é algo comigo. Se eu não consigo, por qualquer coisinha, deixar o trabalho, deixar a obra de Deus. Tem gente que por menos de coisinha, um negocinho assim, desse tamanho assim, eu já não quero mais, larga, vai tudo. Larga tudo, eu não quero mais fazer, eu não quero mais servir a Deus, não quero. Irmãos, qual é o propósito que Deus tem na vida de uma pessoa dessa? Não tem propósito nenhum. Porque do nada a pessoa já larga tudo, deixa, entrega o trabalho, entrega aquilo que Deus colocou nas mãos, Deus trabalha com uma bênção, um trabalho abençoado, Deus tem abençoado a pessoa do nada. Uma dificuldade de surge, a pessoa vai e entrega aquele trabalho. E aí, irmão, depois fala, mas eu não queria ter entregado. Mas por quê? Irmão, já passou o seu tempo, você entregou, você perdeu a bênção. Tem um rapaz que trabalhava comigo na mocidade, que ele sempre dizia para mim, ele me chama de chefe, eu quero trabalhar com você na mocidade. E eu dizia para ele, para você trabalhar comigo na mocidade, você tem que ser coordenador de jovens. Você tem que estar na congregação. Tem que ser coordenador de congregação, você não pode trabalhar comigo se você não for coordenador de congregação. Tudo bem. Foi ser coordenador, coloquei ele para me ajudar para trabalhar comigo, trabalhou com a gente na mocidade. E de repente você me entregou a mocidade. Falava, pastor, tá, não quero mais não. Vou ficar só com o chefe no grupo 3. Aí ele veio falar para mim, rapaz, sinto muito, você não vai poder ficar comigo no grupo 3. Porque você entregou a mocidade. Então, irmãos, Deus nos dá a bênção, Deus coloca algo na nossa mão para nós fazer, nós devemos conservar aquilo que Ele tem na nossa mão. Espere Ele falar para o anjo da igreja e falar assim, irmão Renato, chegou o seu tempo, tá bom? Obrigado, eu vou pôr outra pessoa no lugar do irmão. Espere o anjo da igreja falar isso. Eu estou há 30 anos na frente de mocidade, irmão. Desde os meus 24, 25 anos. Não quero falar para vocês, senão vocês descobrir a minha idade, né? Mas desde os meus 24 anos que eu trabalho com mocidade. Eu já tentei entregar o trabalho umas 3 vezes para o pastor dele. Uma porque eles trabalhavam em 3 horários, na época eu trabalhava, não conseguia estar com a mocidade, estar nos trabalhos, mas ele nunca aceitou. Não, monta uma equipe, você tem uma equipe boa, põe a equipe para trabalhar, você continua, você vai ficando. Umas 3 vezes eu tentei entregar para ele. Depois disso eu parei, falei, não falo mais, não entrego mais nada, não falo mais nada. Mas eu ia entregar não porque eu não queria mais, mas por causa do meu trabalho, que eu não conseguia dar assistência no trabalho. Às vezes dia de congresso eu tinha que trabalhar, às vezes eu trocava de horário para mim estar no congresso. Pastor, quando é Deus que dá na mão da pessoa, se a pessoa entrega, Deus cobra. Cobra, com certeza. É o próprio Deus que dá. Sim, com certeza, Deus cobra. E até hoje, irmãos, estou na frente da mocidade. Então, eu falo para o pastor Ivan, teve um ano, acho que 2 ou 3 anos atrás, conversei com o pastor Ivan, lá no Helena, nós estávamos na confraternização, falei, pastor Ivan, queria falar com o irmão. Ele falou para mim, eu também quero falar com você. Eu quero falar com o irmão, que nós sempre vou estar só como coordenador do grupo 3, né? Falei, irmão, eu quero entregar o trabalho, eu quero parar com o grupo 3, já estou velho, tá, para trabalhar com mocidade, eu quero parar com o grupo, eu quero parar e passar para os meninos que estão mais novos. Aí ele falou para mim, pelo contrário, eu quero que você venha para o setor, me ajudar no setor. Falei, como ajudar? Falei, não, eu quero que você vou falar com o pastor e eu quero que você venha me auxiliar no pastor, no setor. Eu queria até passar essa mocidade do setor para você. Falei, não, pastor. Eu falei, não, vamos conversar, vou falar com o pastor. Aí falou com o pastor, falou, não, pode deixar, pode trazer o Adilson aí, pode trazer ele junto com nós aí. E depois disso, irmão, não falei mais nada.
Entendeu? Fiquei quieto. Aí agora me mandou aqui para o Planalto. E eu não sei o que vai acontecer. Se eu... Só Deus. Só Deus, né? Mas estamos, até a gente for dando conta, a gente vai levando, né, irmão? Você está dando conta, né? Às vezes eu consigo conciliar, ir para o Belém, eu não trabalho mais, às vezes, para o Belém. Às vezes dá tempo de vir aqui, aí quando eu não posso ir, ele vai, o pastor vai, mas a gente fica trocando, revezando um com o outro. Né? Mas é assim, mas quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele cumpre o propósito na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo falou para ele, assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aleluia. Aí no versículo 10 diz assim, que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorporação pelo Evangelho. Porque quando Deus tem um propósito, irmão, Deus usa até os nossos para nos ajudar, né? Eu, quando era para mim, quando o pastor me chamou para vir para cá, minha esposa sempre falou para mim assim, ó, se um dia o pastor te chamar para você for dirigir uma congregação, você pode ter certeza, você não vai. Porque eu não quero. Falei, tá bom. Aí o pastor me falou a primeira vez. Eu falei, o pastor já falou para mim que vai me dar uma pregação. Mas você quer? Você vai aceitar? Eu falei, não sei, vamos ver para onde é que ele vai mandar a gente, para onde é que a gente vai. Aí nessa outra vez que ele me chamou agora, que ele me chamou para vir para cá, que ele falou para mim vir aqui. Aí o pastor Ivan só ligou para mim, ó, vai na sede, o pastor quer falar com você. Mas é coisa boa, não se preocupe não, que não vai ser chamada não, é coisa boa. Eu falei, tá bom. Aí fui na sede falar com ele, veio falar comigo. Aí a gente conversou e tal. Aí ele falou, você me dá a resposta amanhã, você não precisa dar a resposta agora. Você vai para casa, vocês conversam. E na segunda-feira você me liga, porque na terça-feira eu já quero a pessoa, já quero que esteja na congregação. Falei, tá bom. Aí fui para casa e fiquei naquela tensão, né? E agora? Aceita, não aceita? E a ansiedade bateu. E o temor, né? O medo. Meu Deus, assumi a congregação. Passei aqui na frente da congregação, olhei a congregação no mesmo dia, olhei aqui, procurei a congregação, consegui achar a congregação. Ai, meu Deus do céu. Aí na segunda-feira eu falei para ela, vou ligar para o pastor, falar para ele que eu não quero não. Que eu não vou querer. Ela falou, não, mas calma aí. Meu pai é engraçado. Como Deus tem um propósito, tudo dá certo. Não. Você não quer? Eu falei, eu queria, né? Eu quero uma experiência mais na minha vida, né? No Evangelho, né? Não, vamos lá, eu te ajudo. Vamos lá, eu vou ajudar você. Vamos fazer uma força. Você vê, irmão? Ela não queria, agora ela me incentivou. Ela me incentivou a vida. Vamos lá. Vamos ver se não der certo, tá bem, mas pelo menos a gente tentou. Né? Pelo menos a gente tentou. Se não der certo, não tem problema. Né? E pelo contrário, hoje é a pessoa que mais pega no meu pé. Entendeu? Me ajudou bastante, me incentivou a falar para ela, cara, você não queria, e agora você que está me falando assim, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar, se não der certo, a gente, pelo menos nós tentamos, viemos a experiência, né? E nós tentamos. Mas é assim, irmãos, como Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele faz com que tudo dê certo, para que venha glória a Deus, aleluia. O seu propósito, né? Ele move as pessoas, né? Os corações, né? Para que venha nos incentivar, para que venha nos ajudar a nós estarmos na sua presença. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ter mais assuntos, mas vamos deixar para outro dia, né? Do nosso horário. Outro dia a gente continua. Quando a gente começa a falar nesses livros, nessas palavras, né? Vem ao nosso coração, né? Nos ajuda, o tempo voa, o tempo passa rapidinho, né? Mas que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi uma curiosidade. Eu não lembro, mas eu gostaria de falar assim, para me gravar. Qual é o dia que eu venho para cá?
Irmão, eu vim para cá no dia, acho que foi 10 de setembro. 10 de setembro. Eu sei que vai fazer 7 meses que eu já estou aqui. Parece que está assim, ó, rapidinho. Daqui uns 5 anos eu vou colocar essa gravação. 5 anos. Eu sei que o Adelson mandou uma foto minha, eu sentado aqui na mocidade. Você não achou aquela foto ali? Eu sentado aqui na mocidade. Ele mandou para mim esses dias aí. Essa foto foi eu procurando. Quem é esse camarada? Eu olhei. Não é eu que estou ali naquela foto. Mas eu perguntei se eu tinha vindo aqui. Na mocidade, né? Trabalho de mocidade, né? Mas o senhor disse que nunca tinha vindo aqui. Eu vim quando era a igreja menor. Eu tinha vindo quando era menor. Era aqui? Sim, aqui. E o senhor gravou? Gravei. Qual é a data? Mês, o ano? O ano. Quando o pastor Ronaldo estava aqui. Foi quando o pastor estava aqui na época. Era o Ronaldo. Ah, eu vou achar. Ele tá aceitando. É só procurar a mocidade, eu tenho tudo gravado. É, a mocidade cantando aqui em cima, está sentado aqui, acho que é desse lado aqui. Está sentado aqui desse Eu lado. vou achar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Nós temos aqui Vou mandar pro senhor. a última irmã não, né? Nesse mês, né? Vai vir mais uma irmã, a irmã Marilene, vem pregar na quinta-feira aqui. Né? Ela já tinha convidado ela para vir aqui. Aí calhou dele estarem aqui naquele dia e ela trouxe uma palavra. Mas ele falou, não, você vai voltar lá de novo para você ter um tempo, né? Para você pregar. Aí na quinta-feira ela vai estar com a gente aqui. Então, os irmãos aí, sentir os irmãos a estarem aqui justamente conosco para nós ouvirmos uma palavra da parte de Deus. Amém? Amém. Sim, o estudo dos dons começa a semana que vem já com o Adelson, na terça-feira, viu, Adelson? Vou fazer tudo para mim poder estar aqui, viu, com vocês, que é o primeiro, porque tem irmão que vai assumir a congregação aí, eu não sei se vai ser na terça-feira. E como eles vieram aqui, no dia da minha posse ele veio e eu estou querendo ir na posse dele, né? É o nosso irmão Cleiton. Nosso irmão Cleiton vai assumir uma congregação. Foi por isso que chamou ele ontem, né? Foi. E o pastor já falando, 2 pastores lá, Ele vai assumir a congregação terça-feira. Eu não sei se vai ser terça-feira. Vou guardar o pastor anunciar lá sábado, a gente vê se vai ser na terça-feira. Ele vai assumir a congregação. Talvez eu quero ir lá ver lá no dia que eles vieram aqui. A gente vai em todas as congregações, a gente vai em todos os lugares. Quando ele, o Edielson, quando ele assumir, a gente foi. Quando eu assumi, eles vieram. Agora, quando ele. E, mano, não sabemos ainda. Esperar ele comentar com a gente onde vai ser. Tá bom? Mas ele vai assumir a congregação. Ele vai com a mão na obra, literalmente, né? Legal. De amarelo? Irmãos, mais uma vez, vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer por este culto maravilhoso, pela sua palavra. E antes de orar, irmãos, eu vou falar um negócio rapidinho aqui que eu vi o pastor contando testemunho, eu achei de grande valia, né? Ele falou que estava uma congregação e nessa congregação ele tinha bastante espaço e não tinha ninguém no começo de trabalho, né? Só ia ele, a esposa dele e os 2 filhos na congregação dele. Aí ia ter um culto numa igreja na frente. Quem ia pregar era o Marcos Feliciano, pastor. Aí imagina, né? Todo mundo vai ver o Marcos Feliciano pregar. Aí ele vai, a esposa dele falou assim, ó, meus filhos, meninos, querem ver o Marcos Feliciano. E era culto do dia. E ele falou assim, o pior que eu estava precisando pagar a água e a luz da igreja, estava vencido e preocupado, mas ele foi para a igreja orar. Aí falou, vai, pode ir lá para a igreja, o culto. Mas que chegava a gente, onde que é a igreja que o Marcos vai pegar do outro lado da rua? Chegava um carro e mostrava, onde que é o Marcos vai do outro lado da rua? Aí que passou, quando ele já estava às 8 horas da noite, chegou um rapaz, estacionou o carro todo perdido, entrou, onde que o Marcos vai pegar do outro lado da rua? Ele olhou assim, não tem mais lugar não. E aqui, quando que hora começa o culto? Ele falou, aqui na hora que você sentar, eu começo a pregar para você. Tá brincando, é verdade? É. Aí sentou lá e começou a pregar o evangelho para a pessoa, depois disse que pegou uns 40 minutos, sentou do lado, falou do evangelho, falou do amor de Deus para ele. Aí ele falou assim, eu gostei da palavra, saí cheio, Deus fez um culto exclusivo para mim, eu sou VIP, ficou muito feliz, né? E falou assim, eu ia levar uma oferta lá para aquela igreja, mas que me abençoou aqui, que eu vou abençoar aqui. Diz que quando ele abriu, era o dinheiro de pagar a água e a luz. Então Deus, ele movimenta o mundo para abençoar o seu servo. Então vale a pena servir a Deus, irmão. Até no dia seguinte, está com pouca gente, pensa que Deus não vai agir, e Deus age no nosso mundo, né? Deus é fiel, né? Vamos orar. O irmão, apresenta aí, irmão Iracema.
Irmã Iracema e irmão Carlos também são carentes das nossas orações. E vamos orar para os nossos irmãos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua sagrada e poderosa presença, Senhor, para pedir, meu Pai, a tua bênção sobre a vida do nosso irmão Carlos e nossa irmã Iracema, Senhor. Vai curando as enfermidades, vai dando saúde, Senhor, entrando com providência naquilo que eles necessitam, Senhor, pois são teus servos, Senhor. Oh, meu Pai, tu sabes tudo, meu Pai. Entra, meu Deus, com providência, faz um milagre, Senhor, para a glória do teu santíssimo nome, Senhor. Continua abençoando esta igreja, abençoando o teu povo, Senhor, a cada um dos teus servos, a cada um de nós, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra do homem sanguinário, roubador, dos invejosos e malignos. E continua abençoando a nossa vida, nos fortalecendo e nos ajudando a fazer a tua obra, porque sem ti, Senhor, nada podemos nós fazer. Continua, Senhor, cuidando dos teus servos, cuidando das tuas servas, abençoando cada grupo, cada irmão do ciclo de oração, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada um obreiro neste lugar, Senhor. E sou os pregadores da tua palavra, os ensinadores, os instrumentistas, os cantores. Alguém que faz algo para ti, Senhor. Até mesmo uma pessoa que só vem para a tua igreja ouvir a tua palavra. Que todos sejam abençoados, Senhor. No nome sagrado e poderoso de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Na certeza da vitória. No nome sagrado e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.